Senhor Jesus, Senhor, que nós não dependamos do nosso conhecimento, não dependamos da nossa força natural, mas em tudo possamos depender de Ti. Senhor, queremos ter experiências novas cada dia contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos desfrutar da mensagem 5 de Êxodo. O tema geral de Êxodo, reino e sacerdotes e nação santa. E a mensagem 5 é a resistência de Faraó. Essa mensagem 5 foi liberada no domingo passado na conferência Tropas e Capitães. Nós tivemos a oportunidade de 11 pessoas aqui de Carlos Chagas. É muito desfrutável a gente poder participar de uma conferência. É bom pagar o preço. Estava meio frio lá, né? Peguei até uma gripezinha. Pegamos 6 graus. Até eu, que não sou muito de usar paletó, tive que pegar um paletó. Mas nós temos a oportunidade agora de ruminar essa palavra. Nós temos desfrutado do livro de Gênesis, onde nós vimos o propósito de Deus de criar o homem. Interessante? Criado um pouco menor do que os anjos, mas na condição de se alimentar do próprio Deus. Nós sabemos que aquela árvore da vida no meio do jardim representava o próprio Deus. Irmãos, infelizmente o inimigo enganou a nossa mãe Eva, pondo dúvida na palavra de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Sempre por dúvida na palavra de Deus. Infelizmente, ela desobedeceu a Deus e comeu da árvore do certo e errado, a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós herdamos o DNA dessa árvore. Nós temos uma propensão, nós gostamos daquilo que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Mas em Cristo, hoje, nós temos acesso à árvore da vida. Em outras palavras, hoje, nós temos acesso a 2 árvores. Uma já estava na nossa natureza e outra nós ganhamos em Cristo. E aí? Como é que nós vamos tomar uma decisão? Porque daquilo que eu comer, eu vou crescer. Eu vou comer da árvore da vida ou vou seguir o curso do mundo representado aqui pelo Egito? Nós vimos que, embora o Senhor não tenha conseguido
cumpriu o propósito em Adão. Ele chamou, em Gênesis capítulo 12, a Abraão. Chamou ele de uma terra idólatra. Josué nos mostra que os pais de Abraão eram idólatras. E Abraão, ele gera a Isaac a Jacó. Nós vimos que durante a formação dessa família, eles tinham uma experiência muito grande com o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas vocês sabiam que eles já invocavam o nome santo de Deus, o tetragrama sagrado? A gente não sabe direito a pronúncia, mas eu gosto muito da tradução católica, a Bíblia de Jerusalém. Ela usa a palavra Yahvé. Provavelmente seja a melhor tradução. Não é tradução, é transliteração, né? Porque traduz é quando você coloca uma palavra em português, né? Mas é expressar o tetragrama sagrado. A Bíblia fala que desde Gênesis 4, eles daí começaram a invocar o nome do Senhor, tudo em caixa alta. YHWH. Mas nós temos visto que eles não conheciam esse nome. Como assim? Se eles já invocavam esse nome. Você sabe qual é o significado do seu nome? Esses dias eu tive uma experiência de encontrar um adolescente. Perguntei qual é o seu nome. Ele falou Gabriel. Eu perguntei para ele: você sabe o significado de Gabriel? Ah, foi um anjo de Deus. Realmente, foi. Mas o significado dele, você sabe? Não. Gever é valente. El é Deus. Gabriel quer dizer um valente de Deus. Aquele adolescente ficou impactado em saber que o nome dele era um valente de Deus. Irmãos, eles invocavam realmente o tetragrama sagrado, mas eles não sabiam o que significava. Igual aquele adolescente, ele ouvia todo dia alguém chamar Gabriel, mas ele não sabia o significado do seu nome. Agora ele sabe que quando alguém está chamando Gabriel, está falando, vem cá, valente de Deus. Isso impactou aquele adolescente. O Senhor quer mudar o nosso nome. A ponto de mudar o nome de algumas pessoas. Olha, Simão para Pedro, Saulo para Paulo, né? Jacó para Israel, Abrão para Abraão. Por quê? Saraí para Sara, né? Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós não apenas conheçamos, Ele quer que a gente ganhe uma realidade. Em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó, embora invocasse, eles não tinham a realidade daquele nome. Mas
Quando é que eles ganharam essa realidade? Vamos abrir Êxodo 3, 14. Vamos ler a partir do 13. Êxodo 3, 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? E lhes direi: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, aqui, o Senhor revela a Moisés o significado do tetagrama sagrado. Eu já expliquei isso para os irmãos. O judeu é muito econômico. Eles, na escrita deles, eles só colocam as consoantes. Economiza papel, economiza tinta, né? É igual quando você vai escrever você, põe VC. Né? Eles já fizeram isso há mais de 4.000 anos atrás. Então, é por isso que tem dúvida quanto à vocalização desse nome. Alguns acham que é Yahu, outros Yahvé. Não há uma certeza absoluta, porque a partir do cativeiro da Babilônia, os judeus, eles pararam de pronunciar esse nome. Por quê? Um excesso. Porque o terceiro mandamento era: não tomarás em vão o nome de Yahvé, ou seja, o tetagrama sagrado. E aí, com um zelo excessivo, quer dizer, eu não vou nem poder pronunciar. No tempo do Senhor Jesus, o sumo sacerdote era o único que podia pronunciar esse nome uma vez por ano dentro do Santos dos Santos. Mas por que nós estamos tocando nessa questão? Olha, enquanto Deus não tinha um povo, ele chamou um homem, Abraão, seu filho, seu neto, Abraão, Isaque e Jacó. E eles se relacionavam a quem? O El Shaddai, o Deus que supre. Isso tem a ver com a nossa experiência. Muitas vezes, irmãos, nós, na nossa vida pessoal com o Senhor, nós vamos para Ele: Senhor, me dê saúde, Senhor, me dê essa roupa, Senhor, me livra disso. E o Senhor, Ele supre, porque Ele quer que nós cresçamos diante dEle, que nós tenhamos as nossas experiências com Ele. Mas só quando Israel se torna um povo, uma nação. Nós vimos claramente que quando Jacó foi para o Egito, eles eram apenas 70 pessoas entre os filhos homens de Israel. Mas, depois de alguns séculos, eles eram
aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ou seja, Deus preparou um ambiente para que aquela família se multiplicasse e se tornasse um povo, uma nação. Em outras palavras, o Senhor, Ele quer que essa nação, e hoje nós como igreja somos essa nação. Ou seja, embora nós tenhamos as nossas experiências individuais com o El Shaddai, crescendo, mas a meta do Senhor, o alvo do Senhor, é que nós experimentamos aquele que é o Eu Sou. E quem é o Eu Sou? O Senhor Jesus, em João, capítulo 8. Ele fala para os judeus ali que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O que os fariseus ali falaram? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão viveu 2000 anos atrás. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Ou Abraão te viu? E que o Senhor responde? Antes de Abraão existir, eu sou. Será que os judeus entenderam aquilo? O que eles fizeram? Pegaram em pedras para matar o Senhor naquele momento. Mas não era o dia da Páscoa. O Senhor se ocultou deles. O Senhor, ele não foi morto porque os judeus prenderam e mataram ele, porque ele foi agredido ali. Não, o Senhor, ele se entregou voluntariamente no lugar certo, Jerusalém, no dia certo, na festa da Páscoa, onde o Cordeiro de Deus, quem lembra o que João Batista falou quando viu o Senhor? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro, ele tinha o lugar certo e a hora certa para morrer. Irmãos, o Senhor Jesus, ele se tornou o Eu Sou. Em outras palavras, nós vimos aqui que o Egito representa o mundo que prende o povo de Deus. Hoje nós estamos presos no mundo também. Olha, quantas pessoas nem puderam vir ontem e hoje porque estão presos lá. É pecaminoso trabalhar? Não é, mas está preso lá nos trabalhos. Não puderam estar aqui desfrutando junto com a gente. O Senhor quer nos libertar desse mundo. O que o Senhor deu falou para Moisés, pega esse cordão aí, esse cajado, né? Joga ele no chão.
virou uma cobra. Pega ela pelo rabo. Pega uma cobra pelo rabo, você precisa ser esperto. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer mostrar para nós que aquele cajado que nós nos apoiamos é uma serpente. Depois, o Senhor manda Moisés enfiar a mão dentro da roupa dele. Quando tira, a mão está leprosa. Enfiou de novo, saiu limpa. O Senhor quer que nós não confiamos naquilo que nos apoiemos. Temos que confiar no Senhor, no eu sou. Quando nós dependemos única e exclusivamente ao eu sou o que sou, o Senhor vai fazer a obra. Sabendo que a minha natureza tem lepra dentro. Nós somos aqueles que, assim como Moisés, hoje aqui na terra, nós somos servos do Senhor. E o servo faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Infelizmente, o povo de Israel, embora tenha conquistado a terra ali no tempo de Josué, eles tiveram experiências amargas, porque eles começaram a se misturar com o povo da terra e buscar os seus falsos deuses. Deus precisou usar várias circunstâncias para que eles se voltassem ao Senhor. Nós vimos o cativeiro da Síria, onde o reino do norte foi para o exílio, nunca mais voltou. Vemos o cativeiro da Babilônia. Os muitos profetas de Deus buscando levar o povo à palavra. Mas quando eles se voltaram para a palavra, após o cativeiro, após reconstruírem o templo ali, eles voltaram para a letra. E o Senhor Jesus critica isso. Ficar na letra. Os escribas e fariseus, o Senhor chama ele de quê? Sepulcro caiado. Por fora está muito bonito, por dentro está cheio de podridão. Moisés, ele tinha essa percepção. Tem mais podridão do que uma mão leprosa? A lepra é uma doença que apodrece você estando vivo. Nós precisamos ter essa percepção de que nós não podemos confiar na nossa natureza caída. Não podemos confiar nesse bastão que pode virar uma serpente.
mas nós confiamos no eu sou. Para concluir, que eu quero também dar oportunidade para que os outros que também foram à conferência possam também compartilhar um pouco. Vamos ler Gálatas 2:20. Aqui, quem fala é o apóstolo Paulo. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só. Para que o eu sou possa fazer a obra, o eu Flávio, o eu José, o eu Maria, o eu, né? Você tem que colocar seu nome, né? Logo, já não sou eu, aqui quem está falando é Paulo. Então, logo, já não sou eu, Paulo, que vive, mas Cristo vive em mim. Mas o que o Senhor Jesus falou ali em João 8? Que Cristo é o eu sou. Interessante. Sabem qual é o nome do Senhor Jesus em hebraico? E em latim não tem Y. Então o Y virou J. Jesus em hebraico é Yehoshua ou Yeshua. A forma é igual Chico e Francisco, né? A forma abreviada, né? A forma abreviada é Yeshua e a forma maior é Yehoshua. Não importa, é a mesma palavra. Esse Yer é abreviação de Yahvé. Shua é salvação. Eu sou a salvação. Ou eu sou a salvação do eterno. Tanto é que o nome Jesus inclui o tetragrama sagrado. A gente vê que lá na igreja primitiva, tanto eles batizavam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como também batizavam simplesmente em nome de Yehoshua. Ou seja, o nome Jesus inclui o tetragrama sagrado. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, logo, já não é Paulo que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é o eu sou que vive em mim. E esse eu sou é que faz a obra. Irmãos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Essa palavra é a árvore da vida.
é ela que vai transformar o nosso caráter, é ela que vai nos dar direção em todos os aspectos do nosso viver. Amém? Vamos dar agora oportunidade, principalmente para os que participaram da conferência, compartilhar. Mas se você tiver ardendo no teu coração que ganhou algo agora, né, pode compartilhar. Esqueci, eu falei 11, mas inteirou 12, porque o Patrick também estava lá, mas ele foi inscrito pelo SEAP. Amém. Então, podem vir. Amém, amém, amém. Alguns pontos, referência, e um dos principais pontos foi que na mensagem 5, o irmão já iniciou falando o significado de assumir o risco. Assumir o risco não é fazer coisa irresponsável ou fazer coisa arriscada, mas é sair do comodismo de apenas escutar a palavra. Porque quando a gente apenas escuta, a gente está sendo como a igreja em Sardes, que só ouve a palavra e não põe em prática. Mas hoje nós estamos recebendo um convite para fazer parte da igreja em Filadélfia. Amém? Que ama verdadeiramente a palavra e que pratica. Amém? Amém. Foi isso aí. Amém, irmãos. Eu ganhei na conferência da mensagem 6 que devemos ter o espírito de um lutador, um guerreiro, para entrar no campo de batalha e triunfar, pois nós somos os exércitos de Deus. Devemos trabalhar como comportores e missionários. Devemos os melhores anos da nossa vida para o Senhor, pois tudo de bom que tem na nossa vida, que acontece conosco, é graças ao Senhor, pois Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amém. Amém. O título geral da conferência foi Assumir o Risco, né? E dentro desse título, a gente já consegue extrair muita riqueza. E a principal riqueza que o irmão Billy, se não me engano, falou, que sobre assumir o risco, que assumir o risco é tomar uma atitude. Quando a gente vê que ninguém vai ter uma atitude, a gente ir e tomar essa atitude, né? O irmão colocou como exemplo, numa mensagem, ele colocou como exemplo de assumir o risco. Vamos colocar como exemplo, né? Ir para a casa adolescente. Quando a gente está na casa adolescente, a gente está assumindo um risco diante da obra do Senhor. E isso é assumir o risco, ter uma atitude diante da palavra do Senhor. Porque a partir do momento quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente ouve o comando que vem da palavra, a gente tem que ter uma atitude e ter uma reação, né, diante da palavra, porque senão a palavra vai ficar em vão. E eu ganhei bastante na mensagem 4, que o título foi Guardar a Primogenitura. E a gente viu, né, por muito tempo, que Jacó, mesmo ele sendo trapaceiro, sempre tendo um coração até muitas vezes corrupto, ele amava a primogenitura. Ele lutou a todo tempo por essa primogenitura. E assim devemos ser cada um de nós, né? Porque o Senhor quer que nós conquistamos a terra que Ele tem para nós, né? E a gente precisa da primogenitura. E hoje a primogenitura são todas as coisas que estão incluídas na palavra, no falar do Senhor, né? Eu ganhei bastante também na mensagem 6,
que falou, né, sobre reino, terra e tabernáculo. E o Senhor, ele deseja, né, estabelecer o seu reino dentro de nós, primeiramente, para estarmos passando para as outras pessoas, né? E ele conta conosco para ele colocar as coisas tudo diante dele, né? Todas as coisas diante dele. Então, por meio da sua voz de comando, ele vai conseguir governar toda a terra. Amém. Mais alguém da conferência que foi na conferência? Amém. Jesus. Amém, irmãos. Uma conferência é sempre um marco, né? E a gente ganha tanto que a gente fica tonto. E a gente, às vezes, não consegue, assim, analisar, né? Tudo que a gente ganha. Mas, assim, o que eu vou tentar resumir, que para mim ficou, assim, mais marcado, é correr o risco, né? Como o irmão falou, o próprio título da conferência já fala muita coisa, né? É correr o risco de quê? Correr o risco de quê? Correr o risco de deixar o mundo, né? Para buscar o Senhor. A gente vai correr o risco. Eu sei que vocês também já devem ter vivido muita experiência de serem mal interpretados, de serem caluniados, de serem humilhados, né? Por ser crente, né? Isso é correr um risco, né? Então, assim, então qual é a base de correr o risco? Correr o risco é você seguir a palavra. Seguir a palavra. Você não pode olhar, você vai seguir a palavra, né? E hoje, para nós, né, qual é a palavra para nós hoje que nós devemos seguir? A palavra profética, que está sendo dispensada para nós, né? Se a gente não tiver essa visão, que existe uma palavra profética para a gente seguir, nós vamos ser como aquele animal, né, que colocou aquele jugo, né, Flávio? Jugo que chama, né? Então, nós temos que... o jugo desigual, ele é triste, né? Ele é triste. Mas nós não podemos seguir ao Senhor com esse jugo desigual. Então, nós precisamos de uma direção, né? Então, nós não podemos ter jugo desigual. Nós temos que ter a mesma direção. Nós não podemos olhar para a esquerda nem para a direita. E o que nós devemos seguir hoje é a palavra profética. Ah, mas o que nós podemos fazer para seguir a palavra profética? Alimento diário, imersão refinada, grito de guerra, reunião ministerial, reunião Parte do Pão, reunião de oração, GF, casa de adolescente, transcrição da palavra, live no sábado, live na quinta, palavra da mensagem no domingo, conferências e muito mais, né? Então, nós não temos o quê? Né? Então, nós só não vamos seguir se a gente não quiser. E nós só vamos conseguir produzir algo se a gente estiver nessa linha aqui. Eu me senti assim muito... A conferência ela é muito jovial, né? A palavra é muito dirigida para os jovens, mas ela o tempo todo foi um chamado. Chamando os jovens, porque os jovens, gente, eles são o futuro. Eles, né, amanhã nós já estamos tudo capengando, né? Um é o joelho, outro é o quadril, hoje é, como é que é, filha? O nervo ciático. E quem vai segurar essa energia é a igreja. E o que eu percebi também, gente? A gente tem que chegar nos adolescentes. Porque quando a gente está perto deles, eles emandam uma energia que a gente consegue explicar, né? Eu falei que eu tentei correr deles, tentei correr deles, mas eles me pegaram. Eles me pegaram e eu senti, né? Naquela passagem que fala assim que Jesus falou, né? Quem tocou em mim? Que de mim eu senti sair poder. Eu senti sair poder da energia naquela juventude. Então, hoje a igreja, eu penso assim, né? A força, o Senhor tem dispensado uma coisa diferente. Então, nós precisamos, gente, encostar neles. A gente pegar essa energia. Isso também é um comando. Não adianta se a gente não tomar essa postura, para mim me sacudiu, sabe? Foi muito bom para mim, assim, eu decidi de uma hora para outra, eu não, né? Que foi o Senhor que me levou, né?
porque os planos são dele. Aí depois a gente vai entender. Mas, assim, foi muito bom. Então, é isso aí, né? Correr o risco, nós temos mesmo que correr o risco. Nós não podemos só ficar sentados, como o irmão falou numa conferência lá, né? Só sentar e ouvir uma palavra boa, uma palavra bonita, né? Uma palavra, nossa, que palavra maravilhosa. Não, Deus não quer isso, mas não. Deus quer que a gente vai para a luta. E aqui em Atos, né? A própria Bíblia nos dá essa direção também. Aqui em Atos, Atos 2, 42. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Né? Vamos correr o risco? Vamos entrar para o forno, porque na massa nós já estamos, né? Amém, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu queria muito ter ido na conferência. Eu sempre oro o Senhor e dá certo, mas dessa vez o Senhor falou, dessa vez não, mas a de janeiro está chegando. Eu ganhei muito desde ontem, né? E eu fiquei na salinha. E eu quero compartilhar a questão da atividade da salinha, né? Foi o sopro do Criador. A vida e o poder de Deus agem por meio de mim. E a atividade era muito simples, mas era muito rica. Era um balão e eu tinha que desenhar a criança, né? Meu desenho não é muito bonito, não, mas dava para entender. Uma menininha e um menininho, né? E eles se alegraram muito, né? Mas antes de qualquer coisa de eu entregar para eles, que senão eles iam pegar, encher e brincar e esquecer da palavra. Aí eu peguei e falei, olha, essa bexiga significa, isso aqui é cada um de nós. Eu falei que era o nosso coração, que era mais fácil deles entenderem, né? Falei, esse balão é o nosso coração. E esses papelzinhos que a gente está cortando e amassando é a palavra do Senhor. E o ar que a gente vai assoprar no balão é o Senhor que está soprando. É a vida do Senhor dentro de nós. Então, quanto mais a gente se alimenta da palavra do Senhor, mais a vida do Senhor entra dentro de nós. E aí eles pararam assim e ficaram assim observando e entendendo. E aí eu fui falando, explicando para eles, né? E aí eles pegaram mesmo. Aí o João Marcos estava comigo lá, né, na salinha. Aí eu falava, João Marcos, ajuda aí a eles a colocar esses papelzinho dentro do balão, porque ele fica murcho, né, no início, mas quando você vai enchendo, ele vai cabendo mais coisas, assim, mais papel você colocar, mais ele cabe. Então, assim, a gente, né, quanto mais da palavra a gente se preenche, mais a gente precisa da palavra, mais nós podemos nos encher, porque o Senhor quer que nós nos transbordamos da palavra do Senhor. Ele quer que nós nos enchemos dele, né? E aí eu perguntei assim, Tito, o que tem aqui dentro? Senhor. Eu falei, mas e o que você precisa para ter o Senhor dentro de você? Aí ele, a palavra. Amém, Tito, é isso aí mesmo. E ele falava, eu perguntava, o Ethan repetia tudo que eu falava. E aí eu perguntava a Ana também falava. Eu falei, é isso aí, a palavra do Senhor. Aqui dentro você está balançando? É a palavra do Senhor dentro de vocês. E eles ficaram muito alegres e brincaram com esse balão mais que tudo. Então, somos nós, né? O Senhor quer que nós tenhamos essa simplicidade de chegar e fazer a vontade do Senhor. A gente fala, Senhor, eis-me aqui, mas, Senhor, hoje não dá.
Pode ser semana que vem? Ó, Senhor Jesus, eis-me aqui. Ah, mas Senhor, eu não sirvo para isso, Senhor. O Senhor não quer isso, o Senhor quer um coração que o Senhor fala assim, eu estou precisando de você aqui. Hoje tem casa de adolescente. E aí? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui disposta a servir ao Senhor. Então é isso que o Senhor quer. Porque realmente, cansaço todo mundo tem, desânimo todo mundo tem, as tribulações todo mundo tem. Eu trabalhei esse final de semana, eu acho que serviu por uns 2 meses. Então, assim, mesmo assim, eu falei, estava até falando com o Tia Fá, que mesmo assim eu vim para o ensaio sexta-feira. Falei assim, Tia Fá, eu estou aqui só o pó, mas eu estou aqui no ensaio. Porque é assim que o Senhor quer. O Senhor não quer que a gente serve Ele de qualquer jeito. O Senhor não quer que estejamos aqui na reunião só para falar, eu vim para a reunião, eu vim aqui. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós estejamos aqui falando, Senhor, eu estou aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, eis-me aqui. Senhor, no que o Senhor quer que eu sirva? No que o Senhor quer que eu esteja? É isso que o Senhor quer. É esse coração. Então, assumir o risco é assumir o risco de estar em tudo, é assumir o risco de fazer a vontade do Senhor, é assumir o risco de deixar tudo que você está se apoiando, o seu cajado, e se colocar e se posicionar diante do Senhor. É se segurar diante do Senhor, do eu sou. Nós temos o eu sou dentro de nós. Então, que nós podemos estar, o Senhor quer estar, o que o irmão falou, né, que o Senhor quer que experimentamos do eu sou. E aqui nós estamos experimentando do eu sou. Ó Senhor Jesus.